Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor e que essa paz permaneça no meu coração e no seu coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Diga amém para que se confirme na terra e que se confirme no céu, para que aconteça coisas boas, coisas benéficas nas nossas vidas, tá certo? E hoje estamos aqui gravando mais um dia a palavra do Senhor. É dia a dia, o nosso dia a dia, nosso secular, é nossa vida, é nosso conhecimento, é nosso autoconhecimento. Mas hoje eu quero trazer uma pergunta: como podemos ter uma vida plena e feliz? Você já parou para pensar nessa pergunta? Porque essa pergunta ela é muito ampla. Como ter uma vida plena e feliz? Será que a minha vida é plena? Será que eu estou sendo feliz com a minha vida? Então vamos lá. O que eu preciso para ter uma vida plena? Vamos ver aqui alguns passos, uns 5 passos aqui, para mim ter uma vida plena. Empatia. O que vem ser empatia? De acordo com o dicionário, é colocar-se no lugar do outro, é sentir a dor do outro. Quando a dor do teu irmão não te doer, você está com problema. Então, empatia é isso, é eu ter empatia com meu irmão, saber o que ele está sentindo, pensar na possibilidade de ajudar, como é que eu posso ajudar, pensar como é que ele está se sentindo, porque a gente de fato nunca vai entender o sentimento 100% do outro, mas a gente pode tentar. A gente pode tentar entender o que ele está passando. Isso é a verdadeira empatia. A simpatia é você sorrir dia a dia, sorrir para as pessoas, ser simpático, esquecer os seus problemas um pouquinho e dar um pouquinho de felicidade para os outros, um pouquinho de comunhão. Então isso é que traz a felicidade. E a empatia é você ser empático, sentir a necessidade do outro. Aqui na Bíblia, vou ler aqui um versículo. Em Provérbios 22:9, vamos ler aqui a Bíblia. O generoso será abençoado porque dá seu pão ao pobre. Então, aqui ele está sendo generoso na empatia. Por que ele dá ao pobre? Porque ele está sendo empático. Além dele ser generoso, que é o nosso próximo passo, mas ele está vendo a dor do outro e doando para ele. Então a gratidão, o que vem a ser gratidão? É valorizar as coisas boas da vida. Aqui no canal tem um vídeo sobre gratidão. O que é ser grato, por que ser grato, para que venha mais, para que a graça desça na nossa vida. Então a gratidão é valorizar as coisas boas da vida, reconhecer as pessoas e as situações. Então valorizar é reconhecer as pessoas e suas situações na gratidão, é agradecer por momentos bons, saber ressignificar momentos ruins, que a gente pode achar que é muito ruim, que não vai suportar, mas você ser grato pela força que Deus tem te dado, pela sabedoria de decisão, a sabedoria de encontrar a forma certa de fazer as coisas. Isso é gratidão. Ser grato. Aqui em Colossenses 2:7, Colossenses 2:7. Vamos ler aqui. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Quando é que a gente cresce? Em ações de graça. Aí a nossa Bíblia tem a nossa regra de fé e prática. Você tem que ter fé e tem que ter a prática, porque a fé sem obra, ela é morta. Mas as obras não salvam, mas a fé salva. Então uma depende da outra, uma equilibra a outra. Então seja grato. Tenha gratidão. Em Salmos 107 também fala da gratidão, mas eu não vou ler agora, você pode ler em casa, anote. Colossenses 2:7 e Salmos 107, versículo 1. Você vai encontrar também sobre gratidão. E se você for grato, o que vai acontecer? Você vai valorizar as coisas boas da vida e reconhecer as pessoas e situações boas que aparecem na sua vida também, tá bom?
E resiliência, nós temos falado tanto desta palavra ultimamente. Resiliência, o que vem a ser? Como eu posso fazer para fazer a minha resiliência? O que é ser resiliente? Vamos lá. Enfrentar os desafios com coragem. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo disse isso quando terminou o evangelho dele, quando terminou a missão dele aqui, o propósito que ele tinha aqui na terra. Ele foi um homem, depois de convertido, ele foi íntegro e fiel a Deus. Então ele enfrentou os desafios com coragem, perseverança. Ele até disse lá na Bíblia, tinha a instrução, sede perseverantes unanimemente. E nós temos que ter adaptabilidade. O que é isso? Eu me adaptar a algumas situações corriqueiras ou não, com força, com coragem. O ruim de ser forte o tempo todo é que a martelada bate e dói, né? Mas quem está batendo não percebe que essa martelada está doendo, não percebe que está causando. Mas você, sendo forte, corajoso, destemido, aprende com os seus erros, aprende com os erros que você vê e aprende com as dificuldades. Vamos ler um versículo aqui? Aqui em Filipenses 3:13. Vamos ler. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, quando vem uma coisa ruim, quando vem uma coisa do passado que quer me perturbar, o que a gente faz? Lança para trás, esquecendo das coisas que para trás ficam e alcançando as coisas à frente de nós. Aqui no versículo 15, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Deus é que nos dá o entendimento. Então, não se esqueça, quando a gente vai alcançar o que? A perfeição. Buscando resiliência, as pessoas podem achar que você está em perfeito estado, mas é você que vai se sentir aperfeiçoado em Cristo, não perfeito, mas aperfeiçoado em Cristo, justificado em Cristo. E a generosidade, vamos lá, o primeiro passo foi o quê? Empatia. O segundo passo, gratidão, resiliência e agora a generosidade. Eu sei que você sabe ser generoso, eu sei que você vai ser generoso comigo, vai dar um like, vai curtir, vai comentar, vai compartilhar. Isso é generosidade, é ajudar ao próximo sem ter nada em troca. Só que eu estou trocando. Você me ajuda dando um like e eu ajudo levando a palavra do Senhor para um amigo seu, para uma pessoa que está ouvindo, para uma pessoa que precisa ouvir, é uma pessoa que se identifica com estas palavras, se identifica comigo. Então a gente faz o quê? É uma generosidade, estende a mão para o próximo. O que é generosidade? Compartilhar com os outros os nossos recursos, nosso tempo, nossas habilidades, contribuindo com o bem-estar do outro e coletivamente. Então eu posso, quando você dá um like, você está ajudando aos outros, a mim, e está sendo uma bênção coletiva, não só a uma pessoa, mas a muitas pessoas. E com os seus recursos, com o seu aparelho e com o seu dedinho que você toca aí e faz essa proeza, essa generosidade. Vamos ler em Provérbios 11, 24 e 25. Vamos ver. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Olha aqui. Se eu dou muito, muito mais é me acrescentado. Mas a expectação dos perversos redunda em ira. Quem é perverso nunca vai ser generoso. Então, quem muito dá, muito será dado. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-ás em pura perda. Não adianta eu guardar, eu tenho que doar, eu tenho que ajudar, tenho que ser generosa.
Isso faz parte da minha vida plena e feliz. Eu fazendo todas essas partes. A alma generosa prosperará. Quem não quer ser próspero? Para mim ser próspero existe essa lei, não adianta, eu tenho que ser generoso. Eu tenho que abrir a mão para poder receber de volta, eu tenho que doar para poder ganhar. Eu preciso ajudar para ser ajudado. Quem eu vou ajudar não é a mesma pessoa que vai me ajudar. Eu posso muito bem achar que vou dar a fulano porque fulano vai me devolver. Não, você é generoso a fulano e cicrano vai ser generoso com você. Então, a alma generosa prosperará e quem dar a beber será dessedentado. Se você tem sede de beber alguém, você pode ter certeza que você não vai passar sede. Alguém vai tirar a sua sede. O interessante é que a gente vê muito pessoas que têm pouco, elas dão até tudo que tem. Por isso que elas não lhe falta nada. Às vezes a pessoa tem menos e doa, mas se ela não doasse nada, aí é que ela não teria nada. Vamos aprender a ser generosos, a dar uma boa quantia, uma ajuda, se você pode, no seu limite. Ou então faça um ato de fé, faça um voto, faça uma caridade, faça uma doação, mas principalmente doe o seu dízimo e a sua oferta, que isso é promessa. Fez, recebeu. Fez, a promessa se cumpre. Então não tem risco nenhum de você perder nada. E aqui o nosso não mais ou menos importante do que, juntando tudo isso, a nossa identidade. O que é isso? O nosso autoconhecimento. Eu não sei a minha identidade. Como eu posso saber? Primeiro, descubra se você é empático. Tem empatia pelo outro, se você consegue sentir a dor do outro, se você consegue chorar em saber da história do outro, se você consegue sentir, ter sentimentos, porque eu sei que na psicanálise, na psicologia explica que os psicopatas, eles não têm essa empatia. Então eles não são perfeitos, eles não estão na casa da perfeição, nem buscando perfeição. Mas nós estamos buscando perfeição, sendo justificados em Cristo. Então, se você tem empatia pelo seu próximo, você não é um psicopata. Se você consegue sentir a dor do outro, você já está livre da psicopatia, tá bom? Uma boa notícia para você. E a gratidão. Seja empático. Como é que eu sei? Como é que eu me conheço? Como é que eu sei a minha identidade? A minha identidade está em Cristo. Cristo é generoso, Cristo sentiu a minha dor, por isso que ele morreu na cruz. Ele fez resiliência, ele pegou o sofrimento que ele teve aqui e não imputou esse pecado em nós. Ele perdoou todo aquele sofrimento. A generosidade, ele fez generosidade, ele multiplicou os pães, ele deu água, transformou água em vinho, ele foi a um casamento, ele fez tantas outras coisas que a gente copia. A Bíblia fala: sede imitadores de Cristo. Paulo disse isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero chegar neste nível. Mas eu sempre digo para meus filhos, faça o que eu faço. Eu nunca digo não faça o que eu não faço. Faça o que eu faço, pode fazer que dá certo. Faça oração, faça louvor, faça a leitura da Bíblia, não minta, não roube, não engane. E aí vocês vão crescer na casa do Senhor, vocês vão ter empatia, você vai ter gratidão, você vai ter resiliência, generosidade e o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Mas aí tem até umas falas que dizem assim, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas eu não consigo fazer isso sozinha. Como é que eu vou fazer isso? Refletir sobre nossos valores. Como é que eu tenho minha identidade? Saber quais são os meus valores, quais são minhas crenças, o que eu creio, o que eu acredito. Eu acredito que vou morrer pobre, eu acredito que vou morrer rico, eu acredito que vou morrer de certa forma. Gente, essa crença da morte, ela tem se espalhado, ela tem se difundido. E o povo está trazendo. E a gente continua falando isso como brincadeira. Esses memes que estão sendo lançados na internet, que são muito engraçados. Mas se vocês olharem, é uma crença pejorativa.
Só diz assim, porque se eu tivesse R$ 1, eu estava bem. E fala coisas ruins que eu nem consigo lembrar, graças a Deus, deixo para trás. Mas eles falam muitas brincadeiras engraçadas, mas que destrói o ser humano. A minha identidade, destrói o que eu acredito, destrói, eu creio na prosperidade. Eu creio na generosidade. Eu creio na abundância. Aí vem essas crenças, vem essas brincadeirinhas que quer mudar no que eu acredito. Então, o que eu falo? Respeite as suas emoções, conheça as suas emoções e tente controlar. Gerencie suas emoções. Augusto Cury já fala, né? Gerencie. O que é gerenciar? É eu saber o motivo da minha raiva, da minha ira. Como é que eu faço isso? Me conhecendo. A psicanálise faz esse apanhado geral da nossa infância. Ele traz um autoconhecimento, traz um ensinamento que a gente precisa ter, que a gente precisa aprender. E aí a gente vai conhecendo porque meus hábitos são ruins, porque devo mudar meus hábitos, o que eu quero, qual a identidade que eu quero, qual a identidade revelada em mim. Eu quero a identidade de Cristo. E você? Qual é a identidade de Cristo? São esses passos que eu falei para você. A empatia, a gratidão, a resiliência, a generosidade. A espiritualidade não é ser religioso, mas é ser espiritual em Cristo. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Às vezes a gente lida com o corpo, veste muito bem, banha, se arruma, se perfuma, passa creme, faz a hidratação, cuida do seu eu externo. Mas a Bíblia já fala sobre o interno. Ela que fala, que dá o conhecimento, as nossas emoções, por que eu choro, por que eu sorrio, será que eu posso controlar um choro agora e chorar depois? Será que eu posso ter o poder de ter uma autoridade ali mandando em mim e por mais que eu veja que está errado, eu receber aquela orientação? Será que eu consigo gerenciar esta emoção no momento certo, na hora certa e com a intensidade necessária pelo tempo necessário? O que nós temos que fazer? Compreender nós mesmos, compreender nossas relações, compreender a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o outro, a nossa relação com o eu. Qual a minha relação? Aqui vai uma perguntinha para você. Qual a minha relação com o espelho? Qual a sua relação com o espelho? E qual a sua relação com o outro, com o vizinho? Será que você faz amizade com seus vizinhos ou você faz intriga com seus vizinhos? Será que você consegue falar com todos? Será que você consegue ter uma amizade duradoura? A gente fala que as nossas amizades, eu sou de poucos amigos. Na verdade, se você for calcular, nós temos muitos amigos. Só que nós temos amigos para ir para casa, amigos para ir para o shopping, amigos para a escola, amigos para a igreja, amigos que eu posso levar para a igreja, mas não posso levar para casa, amigo que eu posso levar para casa, mas não posso levar para o shopping, amigo que eu posso levar para o shopping, mas não levo para uma viagem. Então a gente tem sim vários amigos. Qual é a minha relação com o outro? Qual a minha relação com o próximo? Qual o respeito que eu tenho de mim mesmo e qual o respeito que eu tenho com o outro? Então, é aí onde entra a minha verdadeira identidade. Qual é qual o patamar que eu estou na minha família? Será que eu cuido dos meus? Será que eu cuido de mim? Será que eu cuido da minha casa? Será que eu cuido da minha vida ou estou cuidando da vida alheia? Então, isso é um ponto estratégico, é só você observar. Eu quero muito me conhecer para que eu tenha uma vida plena. Eu quero muito me conhecer para que eu tenha uma vida relaxada, para que eu possa dormir em paz. Como é que eu faço isso? Primeiro, vamos lá? Gerenciar nossas emoções. Como que eu faço esse gerenciamento? Me controlando no momento certo. Morda a língua, engula as palavras, bebe um golo d'água, conta até 10. Use alguma técnica para relaxar e não explodir na hora errada. Mas eu me irritei com fulano, eu preciso falar. Calma, procure o momento certo. A Bíblia fala que não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que é isso? Passar o dia irado. Resolva seus problemas com o outro. Qual é a relação que você tem com o outro? É a mesma que você tem com você.
Se você não consegue resolver os seus problemas internamente, você não vai conseguir resolver seu problema com o outro. Chame seu amigo, a Bíblia fala, chame ele e converse com ele. Se não resolveu, chame 2 testemunhas, de preferência os presbíteros da igreja. Se você não está na igreja, seja onde você estiver, chame 2 testemunhas e converse com o seu amigo. A Bíblia fala que é amigo. Então, a gente resolve nossas relações com o outro quando eu consigo resolver minhas relações comigo mesmo. Como que eu me vejo no espelho? Como que eu me vejo na câmera? Como que eu me vejo aos seus olhos? Como eu me enxergo diante de Deus? Então, aqui vai uma dica. Essas atitudes podem nos ajudar a viver com mais propósito, significados e felicidade. Porque, gente, há muitos dias eu falo nessa felicidade. A felicidade não é coisa passageira, não. É aquilo que eu faço, que eu me realizo, que eu tenho sentimento. É aquilo que eu faço com o meu próximo, é aquilo que eu faço com o meu eu, com o meu ego, com o meu interior. Não são coisas. A felicidade não está em comprar coisas e adquirir coisas, não. Está em mim ser e fazer o outro feliz. Isso é a verdadeira felicidade, tá bom? Eu vou ler aqui um versículo em Provérbios, tá bom? Vou ler um versículo em Provérbios. Então, nós vamos ler aqui em Provérbios 2, 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. Então, o que vem a ser isto? Meu autoconhecimento. O meu autoconhecimento depende inteiramente de Deus. Então, qual é a minha identidade? A minha identidade é a sabedoria que Deus me dá. Por isso que nesse canal eu fiz a primeira proposta, comecei com Provérbios. Porque a partir do momento que eu leio aqui em Provérbios, olha, Provérbios 6, ok, o Provérbios 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Eu preciso me conhecer, eu preciso ser inteligente para agir no momento certo, para ter o conhecimento certo, para buscar, para obter o ensino do bem proceder aqui na Bíblia. Como é que eu vou ter uma minha identidade verdadeira em Cristo se eu não souber o que fazer? Então tá aqui, para obter o ensino do bem, do bom proceder, do caminho certo, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, ouça o sábio e cresça e assim vai. Provérbios primeiro. Qual é o livro que eu preciso ler para eu ter conhecimento, o meu autoconhecimento? Provérbios. Além de você se conhecer, você vai saber onde está errando, vai saber onde deve consertar, você vai saber qual é a sua verdadeira identidade, qual é o passo a passo que você vai tomar, qual o passo que você vai deixar para trás, qual é as coisas que você vai se esquecer. Gente, é a sabedoria, é um autoconhecer. A pessoa precisa conhecer suas dificuldades. E aqui fala, Provérbios ensina verdadeiramente. Veja no meu primeiro vídeo. Nós temos o vídeo do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, um capítulo por dia. E lá eu estou falando desse aprendizado e é maravilhoso para a nossa vida. A pessoa precisa conhecer suas dificuldades, seus anseios, quais são os meus anseios, o que eu desejo, o que eu almejo alcançar. Eu preciso saber quais são minhas crenças. Será que eu acredito na prosperidade? Será que eu acredito no saber, no bom siso? Será que eu acredito que as palavras têm poder? Então, se eu creio que as palavras têm poder, eu não vou falar besteira. Se eu creio que a palavra vai criar quando eu falo, eu não vou falar mais besteira.
Eu não vou ficar mais me amaldiçoando. Às vezes você diz assim, eu oro tanto, eu peço tanto a Deus para resolver minhas coisas. Aí o que você fala? Eu oro tanto para Deus resolver minhas coisas. E na mesma hora você diz, mas nunca aconteceu e nem vai acontecer. Você quebra a sua oração. Você desfaz aquilo que Deus tinha para dar para você. Então só creia. Creia, alimente a sua fé, viva intensamente na presença do Senhor, crendo, tendo seus valores cristãos, sabendo o que é o certo, como é que eu vou ajudar meu próximo, como é que eu vou proceder em todas as boas obras. Então, a Bíblia, ela traz um ensinamento para aprender a lidar com as dificuldades naturais da vida. Eu preciso ter sabedoria, eu preciso me conhecer, eu preciso saber que se eu comprar fiado, eu vou me maltratar, eu vou estar errada. Eu preciso saber que se eu for o fiador do meu irmão, eu vou estar preso a ele, eu vou estar condenado a ele. Então eu preciso me conhecer. Eu sou tão boazinha, eu compro tudo para todo mundo no meu nome. O que a Bíblia fala? Não faça isso. Cada um faça de acordo com o que está no seu querer, no seu coração. Então eu tenho que aprender a lidar com as dificuldades naturais da vida e conseguir tomar as decisões acertadamente. Então, assim, a sabedoria nos protege. Eu me conhecer, me protege. Eu sei que se alguém vir me pedir dinheiro emprestado, eu vou emprestar. Aí eu venho com aquela palavrinha que cria as coisas, né? E digo, mas eu sei que ela não vai me pagar. Automaticamente você se amaldiçoou e amaldiçoa a outra pessoa por causa da palavra. Então, cuidado com a palavra, cuidado com a palavra falada. Eu preciso me conhecer. Qual é a força da minha palavra? Qual é a força da minha expressão? O que eu desejo para o próximo? Por isso que eu desejo para você alegria, felicidade. Eu desejo prosperidade para você, para que você cresça em amplitude, em plena paz e gozo, né? Plena paz e santo gozo. Aí, isto é para nos ajudar ao próximo. E eu estou aqui falando para te ajudar, porque eu preciso ajudar. Eu preciso ser generosa. E você também precisa. Então eu me ajudo e te ajudo. Te levo a pensar, te levo a calcular nessas incertezas que a gente tem. E quando você tem sabedoria, você se protege. Você se protege do mal. Eu sei que se eu for por aquela rua, vai dar problema, eu não vou arriscar. Então eu preciso ter sabedoria. Isto te ajuda no processo de autoconhecimento. Como que te ajuda? Se conhecer, saber as dificuldades, como lidar com as dificuldades. Os processos de autoconhecimento é esse, você parar, olhar no espelho e saber quem eu sou. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou plantando para colher amanhã? Porque isso é certeza. A colheita é certa. O que você planta está incerto ali, a sementinha, mas a colheita é certa. Você pode jogar uma semente, duas. Você não sabe se vai colher 2 pés de milho, 2 pés de manga, 2 pés... Mas aquilo que você plantou vai frutificar. Se você plantou ódio, você vai receber ódio. E o ódio gera o quê? Um câncer. E é tumores, é doenças, é no sangue, é na cabeça, várias outras coisas ruins. Mas se eu planto amor, eu vou colher amor em grande quantidade. Se eu planto generosidade, eu vou colher generosidade. Se eu planto alegria, eu vou colher alegria. E eu estou plantando alegria, estou plantando frutos de esperança para você. Tenha esperança. Faça sua resiliência, pega o de ontem, joga para trás. Olha, eu sempre digo o seguinte, o meu passado não pode ser apagado. O meu passado é o que eu sou hoje. O meu passado construiu o meu presente. O meu futuro eu construo a partir do hoje. Então eu tenho poder de decisão. Qual é a decisão que eu tomo para construir o meu futuro, o meu amanhã? Depois, amanhãzinha, porque hoje é o presente, é uma dádiva, por isso que se chama presente, porque o hoje eu não sabia que ia ter. Amanhã só a Deus pertence, mas se eu vou ter a esperança de estar amanhã, o que eu quero colher? Eu vou plantar. Então hoje eu planto alegria, hoje eu planto amor, planto palavras de sabedoria,
planto esperança para que você possa colher e eu possa colher também. Então, qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Gente, eu sempre digo, uma missão única para todos, ajudar o próximo. Porque Deus criou Adão e viu que era ruim. Ele está sozinho. Deus criou a Eva. A missão é essa, fazer companhia ao outro. Ninguém vai estar sozinho. Lembre-se, você não está sozinho. Eu estou aqui. Você tem um amigo, você tem um irmão, você tem um pai, você tem um ente querido. Você não está sozinho. Às vezes você pensa, mas eu estou no meio de uma multidão e estou tão infeliz, tem tanta gente aqui, mas eu me sinto sozinho. Mude essa história, só você tem o poder de mexer dentro. Você tem esta alta consciência, você tem esse autodomínio, você tem esse alto poder. Então você tem como mudar o seu pensamento. Então quando eu penso, logo existo. Então se eu penso que sou rejeitada, eu vou criar rejeição. Se eu penso que não sou querida, eu vou criar desavenças. Mas se eu me olho no espelho e me vejo amada, eu me sinto amada, eu sou amada do Pai, então eu vou ser amada por você. E você pensa isso do seu próximo e você transmite isso para o seu próximo, você planta. Plante amor e você vai colher amor. É tão bom quando você planta caridade e recebe caridade, você vai plantar. A Bíblia diz assim, lança teu pão sobre as águas. Um pão na água, você já pode imaginar, meia hora depois ele já se desmanchou. Mas a Bíblia diz, lança teu pão sobre as águas e após muitos dias o achará. Mas como é que tem lógica isso? Aquele pão você não vai achar mais não. Aquele lá alguém comeu, os peixes comeram. Mas aquele peixe que se alimentou daquele pão que você jogou na água lá no mar, vamos supor no mar, vai alimentar os peixes e lá outro dia você vai colher, você vai tirar um peixinho que foi alimentado. Lança teu pão sobre as águas e você vai colher. Isso é promessa. Isso não é ficção, isso é minha crença. Por isso que a gente fala em que eu creio, em que eu acredito, quais são os meus valores, os meus princípios e as minhas crenças. Isso forma a minha identidade. Quais são meus valores, o que eu gosto, o que eu acho certo, o que eu acho errado. O aborto eu acho errado. Matar, roubar, pegar as coisas escondidas são meus valores. As minhas crenças, é o que eu estou lhe dizendo. Palavra tem poder. Plantar tem o plantio, tem a colheita. Então, isso são crenças e eu creio na prosperidade. Ah, quem nasceu pobre morre pobre, pau que nasce torto morre torto. Não. Nós temos que aprender a renovar as nossas vidas, as nossas falas, as nossas palavras. Vamos viver de renovo, vamos renovar. Tá havendo um evento aí nos Estados Unidos, não sei aonde aí, mas está havendo um evento de renovação espiritual. Eu queria estar lá. Era o meu desejo estar lá, participar, mas Deus pode me renovar aqui, como pode renovar você aí. Então, a nossa missão é sempre estar um do lado do outro e o nosso propósito é tudo aquilo que beneficia ao próximo. Então, esse é o meu propósito. As palavras combinaram, né? Próximo e propósito. Não se esqueça disso. Qual o seu propósito? É o seu próximo, tá bom? Então, primeiro, estes são os provérbios de Salomão. Não se esqueça que é como aprender e crescer em sabedoria, ter conhecimento, ter autoconhecimento, tá bom? Oséias 4:6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, eu preciso me autoconhecer, porque tem gente que diz assim, ah não, mas eu não posso me conhecer porque tá errado. Ah não, porque é errado se autoconhecer. Que isso? Se você não sabe do que você gosta, do que você veste, quem é que vai saber? Que vida é essa que você tá levando, meu irmão? Qual é a vida que você tem que não pode se conhecer? Você tem que se autoconhecer. E isso pode doer. Pode. A dor do crescimento. Todo mundo sabe que crescer dói. E se não doesse, meu amigo, ninguém queria crescer, porque não seria vantajoso. Mas eu preciso crescer. Como que eu cresço? Em graça e conhecimento. Graça é de Deus e o conhecimento, o Espírito Santo. Eu preciso crescer em graça e conhecimento. Eu preciso crescer. Eu preciso ter essa amplitude para mim ter uma vida plena
e feliz. Então eu preciso me autoconhecer, eu preciso ter de fato conhecimento em Deus, porque eu sou de Deus, eu sou do meu amado é meu. Então, ó, primeiro, vamos lá, eu quero fazer Como é que você pode perguntar, Lisanete, como é que eu faço para me autoconhecer? Primeiro, eu preciso saber quem eu sou, as minhas crenças, meus valores, o que eu gosto, o que eu deixo de gostar. Minha missão, ajudar o meu próximo. Ele nunca vai estar sozinho, e nem eu vou estar do lado dele. Qual é o meu propósito? Aquilo que eu faço de bem, que beneficia o próximo. Então, o que eu preciso para ter uma vida feliz? Empatia, gratidão, resiliência, ser generoso e ter meu autoconhecimento aflorado. Eu preciso saber ajudar o meu próximo, mas primeiro ajudar a mim mesmo. No próximo vídeo eu vou trazer, que para esse não se estender muito, que eu quero que você vá até o final, dê um like e volte amanhã para a gente continuar com este assunto ou outros assuntos da nossa vida, na nossa plenitude. Precisamos ter uma vida plena e feliz. Tchau, tchau. Obrigada por me ouvir. E amanhã estaremos aqui.